Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos celebrando hoje o 19º domingo do tempo comum. Hoje, no mês de agosto, segundo domingo do mês de agosto, iniciamos a semana de oração pela família, iniciando com o Dia dos Pais. Claro, o domingo é o primeiro dia da semana e temos aí até sábado, todos os dias, poder dedicar uma oração especial pela nossa família e hoje uma homenagem especial a todos os pais. Veja que o Evangelho de hoje nos chama a atenção pelo fato de que Jesus, após ter multiplicado os pães, como foi o Evangelho de domingo passado, diante de 5.000 homens e crianças, mulheres, uma multidão que sentia fome depois de ter sido alimentado pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Jesus então sentiu compaixão e viu ali uma necessidade humana, que é o alimento que sustenta o corpo. E na ocasião só tinha 5 pães e 2 peixes, que Deus, na pessoa de Jesus, abençoou, e no toque do amor de Deus, no coração de cada pessoa, fez multiplicar aqueles pães de forma a fazer com que todos comessem e ficassem saciados e ainda sobrasse. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Muita gente necessitada, muita gente passando fome, mas confiando em Deus. E mesmo não tendo de onde tirar o alimento do dia a dia, esse toque de Deus na solidariedade, que desperta o coração de outras pessoas que têm um pouco mais, faz multiplicar o pão que não vem faltar na mesa do pobre. Então muita gente sendo assistida. Isso é a multiplicação dos pães. E é hoje, né? Não é naquele tempo de Jesus. Lá foi um evento que Jesus, na solidariedade e o amor de Deus, deu de comer àquela multidão. E hoje esse mesmo Jesus, através de nós, através da igreja, também alimenta milhares de pessoas, né? E não são apenas 5.000 homens e mulheres e crianças. Talvez formasse ali um grupo de 15.000, sei lá, 20.000 pessoas. Hoje são milhares, para não dizer milhões de pessoas sendo alimentadas pela graça de Deus, por esse amor solidário que faz multiplicar o pão, e esse pão então, simbolizados, então representados nas cestas básicas, no alimento que é distribuído, faz comer muitas pessoas e todos se sentem satisfeitos. E ao mesmo tempo, esse alimento, né, cuja origem é o amor de Deus, leva também não só a comida que sacia a fome do corpo, mas também cada cesta básica tem ali a ação de Deus e, portanto, Deus entrando na vida, na casa daquelas pessoas. Então isso forma uma corrente de oração, uma corrente de unidade, onde se vê que Deus forma, por esse amor solidário, a sua própria família. A família de Deus, nessa realidade humana, é a igreja, né? E ela vai sendo desenvolvida, se santificando, e vai sendo desenvolvida pelo amor de Deus, né? O amor divino, transformando cada pessoa nessa realidade humana em um inserido no amor de Deus e, portanto, vai recebendo uma graça que a gente chama de graça santificante, porque ela tem o poder de transformar a nossa natureza, né, de pessoas pecadoras, humanas, em pessoas divinas e santas, por causa da presença de Jesus na nossa vida. Depois, então, terminado, veja que Jesus, na multiplicação dos pães, realizou essa missão, essa obra de alimentar as pessoas pela oração. Porque toda a bênção, ela é uma oração, né? Jesus não distribuiu 5 pães e 2 peixes. Ele recebeu como oferta 5 pães e 2 peixes, abençoou
e Deus realizou o milagre, fazendo com que as pessoas então, fruto dessa oração de Jesus, fruto da oração que é o envolvimento daquelas pessoas que ali estavam, porque não estavam em casa, estavam ali no lugar em que Jesus se colocou para oferecer a palavra de Deus. E como aqui, saímos de casa e viemos à igreja, né? E Jesus está nos falando, uma situação semelhante, em que eles foram atrás de Jesus, eles procuraram estar com Jesus, e Jesus então deu a eles aquilo que buscavam, que é exatamente a esperança. Buscavam sentido na vida, e Jesus não só deu a eles pela palavra de Deus esse sentido, essa esperança, como realizou ali algo essencial para a vida daquelas pessoas. É o que a igreja faz hoje, né? Continua rezando, mas ao mesmo tempo prestando serviço àqueles que realmente necessitam. E com isso então, Jesus terminado, foi rezar de novo. Veja que Jesus se fortalece pela oração. E cada vez que ele vai realizar alguma coisa, antes de fazer ele reza, depois de fazer ele reza de novo. E a oração é esse momento em que Jesus se encontra com Deus Pai, e ali então retira dessa fonte de vida tudo o que ele necessita para realizar essa obra de amor e solidariedade àqueles que necessitam. Com isso então Jesus foi rezar. E os discípulos pegaram a barca e foram embora. Um dado interessante, né? Não sei se vocês notam no percurso da leitura do Evangelho, que os discípulos não rezam, né? Quem reza é Jesus. Eles simplesmente, cada vez que Jesus vai rezar, eles vão fazer outras coisas e Jesus fica lá sozinho rezando. Jesus foi rezar, eles ficaram lá jogando baralho, sei lá o que, fazendo o que, mas não rezavam. E por que não rezavam? Porque ainda não sabiam e não entendiam o significado da oração. E mesmo vendo Jesus fazer, não se interessavam por aquilo, porque achavam que era uma besteira, que o mais importante era o que se fazia na prática, na ação, em vez de ficar um tempo sentado diante de uma montanha, fazendo ali algumas orações. E não rezavam. Por isso Jesus se fortalecia e os discípulos se enfraqueciam. Olha a diferença, né? Porque no momento, quando estavam com Jesus, Jesus sustentava todas as dificuldades, enfrentando os desafios, sustentava a vida de cada um. Eles tinham uma certa segurança, porque Jesus carregava nas costas todos eles. Mas na medida em que se separavam, eles tinham que se virar. E aí as coisas começavam a dar errada. Era só se afastar de Jesus, pode ver, em qualquer passagem bíblica em que Jesus não está presente, já começa a dar coisa errada. E aí então, no barco, uma onda enorme, tempestade, barulho, um medo. São pescadores, mas morrem de medo diante daquela situação, porque o Evangelho quer representar que o mundo sem Deus é como um barco à deriva no mar, cuja tempestade e o vento tenta derrubar, né? Então veja que gera pavor, gera medo. Não adianta saber nadar numa tempestade, não adianta saber nadar num rio que tem uma correnteza enorme, você morre afogado. O melhor nadador morreria afogado. Então o medo é aquela sensação de insegurança, incapacidade, sabendo que alguma coisa muito ruim está para acontecer. E assim estavam eles ali naquela situação, sem Jesus, um mundo terrível, um mundo que ameaça, uma tempestade, um lugar, né, enquanto está na barca está seguro, a barca representa a igreja, mas sem Jesus ela está para afundar. Uma igreja sem Jesus, ou seja, uma família sem Deus, porque a família é a igreja, ela afunda, não tem onde se sustentar, porque está ali, né, na instabilidade das águas, que não gera segurança para quem está em cima. E aí vem então Jesus caminhando sobre as águas. O que significa caminhar sobre as águas? Não é literal, né? No sentido de que Jesus vem andando sobre água. O que? Ele quer fazer um espetáculo? É uma mágica? Veja que não é essa a intenção de fazer um espetáculo para que os discípulos assistam, né, de camarote
que Jesus tem um poder de caminhar sobre as águas. E o que isso representa para os apóstolos? É figurativo. É para indicar que Jesus, mesmo diante de um mundo tão ameaçador, tão cruel, tem a paz e a tranquilidade necessária de atravessar, né, com grande segurança qualquer tipo de obstáculo que o mundo venha apresentar. Essa é a lógica do caminhar sobre as águas. O mundo é instável, não dá para caminhar. Mas Jesus, com toda a sua força, com todo o seu amor, não tem medo. E enfrenta de uma forma a atravessar qualquer dificuldade sem nenhum tipo de preocupação, porque tem a certeza de que Deus vai acompanhar. Isso revela o quanto Jesus tem uma segurança pessoal fundamentada na sua oração, na sua relação pessoal com Deus Pai. E de longe, eles avistam alguma coisa vindo em direção. E o desconhecido gera medo, né? E eles ficaram mais apavorados ainda. Até o momento em que Jesus fala alguma coisa. Não tenho medo, sou eu. É aquela parábola das ovelhas, né? As ovelhas escutam a voz. Reconhece o pastor, não tanto pela visualização, né? Mas pela voz. O pastor pode até estar deformado, machucado, ou então encoberto por uma capa, mas na medida em que ele fala, aquela voz é o identificador. Uma porque as ovelhas também não enxergam muito bem, sabe disso, né? Mas ela tem uma audição boa e são capazes de perceber, identificar o pastor pelas ovelhas, pela voz. Porque quando o mercenário vem e abre a boca, elas fogem, porque aquela voz não é conhecida. Porque por mais que ele se disfarce, queira parecer o pastor, as ovelhas reconhecem pela voz. E assim seguem e se sentem tranquilidade, porque a voz identifica. E por mais que você seja um bom imitador, ninguém é tão bom imitador a ponto de imitar uma outra pessoa e ter uma voz igualzinha à da outra. Tem diferença. E uma pessoa que tem uma audição boa consegue perceber a diferença, mesmo que alguém venha imitar uma outra pessoa, fazendo entonação parecida, né? Você vê que, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue igualar a voz a de uma outra pessoa. Chega perto, mas igual não. Mas a ovelha consegue identificar essa pequena diferença pela intimidade, pelo estar junto. Assim como uma criança recém-nascida que nem enxerga a cara do pai, não enxerga a cara da mãe, identifica e tem segurança e para de chorar quando a mãe fala alguma coisa. A forma de pegar também cria uma espécie de padrão em que a criança identifica que quem está segurando ela no colo é a mãe, é o pai. Olha como que a gente vai aprendendo a fazer essas associações desde quando nasce, né? Porque uma criança sabe que ela nasce praticamente cega, ela não enxerga quase nada. A vista vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E com isso, como que ela vai identificar a mãe dela e não uma outra pessoa? Como é que ela identifica o pai, né? Ela vai identificando primeiro pela voz. Por isso que a mãe fala com a criança. E aí já se tem todo um estudo dizendo que a criança escuta a mãe até antes de sair do ventre materno. Olha que interessante, né? A criança está em pleno desenvolvimento dentro do ventre dela e ela tem um canal de comunicação, porque a mãe fala e a criança escuta. E vai sentindo, né? Porque pele é sensibilidade. E a criança então vai aprendendo, né? Vai experimentando aquela relação pessoal com a mãe. Por isso que a primeira a ter esse contato pessoal, a ser identificado, é a mãe. O pai vem em segundo momento. Engraçado, somos sempre segundos em tudo. O segundo, por quê? Porque ele não tem esse contato pessoal. Ele tem a relação com a mãe, passa a mão na barriga, até fala, mas a criança ainda não tem aquela sensibilidade para esse ser externo, né? Porque ela está convivendo com um ser interno, que ela tem um contato via cordão umbilical e com todo o desenvolvimento da sua vida. Ela começa a ter contato com o pai de uma forma mais plena a partir do nascimento.
Porque ela tem a segurança da mãe e a mãe entrega para o pai. E ali começa a desenvolver então uma outra relação, né? E as pessoas que estão perto. Por isso que a criança chora quando um estranho pega, né? Chora porque percebe a diferença do segurar. Chora porque percebe a voz que é diferente. Aquela voz agride, né? Quando você pega uma criança que não é seu filho, e ela não está acostumada a estar no colo de outras pessoas, é só mãe e pai, quando ela bota no seu colo, no segundo que foi colocado na sua mão, ela já chora. Naquele segundo. E você ainda vai falando, querendo embalar, querendo falar, canta uma musiquinha para a criança, assusta mais. Porque você acha que aquele seu falar, aquela forma de agir com a criança, está gerando nela um canal de intimidade, um canal de carinho. Pelo contrário, ela está se sentindo agredida. A sua voz incomoda, a sua forma de pegar incomoda. Então veja que essa intimidade, ela é fundamental. E com Jesus, igualzinho. Os discípulos não conheciam totalmente a Jesus. Tanto é que de longe não conseguiram perceber e ficaram com medo dele. Mas no momento em que ele fala, a voz é reconhecida. E aí Pedro, então, vendo Jesus todo tranquilo, sossegado, caminhando sobre as águas, né? Ele então, Senhor, me permita também caminhar. Me dê a capacidade de me ser um homem firme, seguro, corajoso, né? Porque eu sei que essas ameaças todas, esse mundo, me coloca medo. Esse vírus que está circulando por aí não bota medo em você? Você está de máscara por quê? Porque você está com medo, né? Na fila de supermercado você mantém distanciamento com aquela outra pessoa que está na sua frente. Por quê? Porque você tem medo. E assim a gente toma todas as seguranças necessárias para evitar qualquer tipo de contato com um estranho, porque aquele estranho representa um perigo em potencial para mim. Assim como eu sou um perigo em potencial também para ele. Porque ele não sabe. Eu sei que eu estou bem, mas ele não sabe. E eu também não sei se ele está bem. E na dúvida, fique longe. Não é assim? Então veja que quando Jesus se aproxima e Pedro tem essa visão de Jesus, ele se sente um pouquinho mais seguro. Um pouquinho mais. Ele vê Jesus, foca em Jesus, Jesus caminha sobre a água, Jesus diz, venha, ele vem. Só que ele começa a prestar atenção na chuva, começa a prestar atenção no mar, que começa a estar agitado, começa a prestar atenção nos trovões, nos raios, e ele se distrai. Porque no momento em que ele focou Jesus e viu Jesus estabelecer um canal de comunicação, estava seguro. Estou indo em direção. Mas no momento em que ele distrai, tira o foco, começa a afundar, né? Afunda. De tal forma que ele pede socorro. Senhor, socorro, estou afundando. E Jesus olha para ele e estende a mão, né? Olha que mesmo nessa circunstância de falta de fé, Jesus ainda tem a oportunidade de estender a mão. O que Pedro precisa fazer? Retribuir a mão estendida. E conseguir então sair desse afundamento na realidade em qual ele se encontrava. E Jesus vai dizer, homem fraco na fé. Veja que ao dizer isso, Jesus já indica o que fez Pedro afundar foi exatamente a falta de fé. E o que é a fé? A fé não é exatamente fruto da oração. Então veja que os apóstolos não podiam ter fé, porque se fé nada mais é do que o resultado de quem procura Deus, encontra e permanece com Ele, significa que eles ainda não estão vivendo plenamente essa procura, encontro e permanência. Tem Jesus ali do lado, mas ainda não se estabeleceu um canal firme de comunicação com Ele. E com isso, Jesus, né, ao dizer isso, percebe que Pedro até tentou, né, teve um ato de vontade de dar os primeiros passos, mas não foi capaz de manter o foco na pessoa de Jesus e assim estabelecer uma segurança necessária para poder caminhar e chegar até Jesus. O que obrigou Jesus a vir até eles. Claro, se não vai até eles, alguém tem que ir ao encontro. Jesus veio. E quando subiu no barco, igreja, barco é sempre igreja na Sagrada Escritura, esse barco então, Jesus entrou, tudo se acalmou. Olha aí, Jesus se afasta, tempestade, terremoto, um monte de coisa que não presta. Jesus se aproxima, tranquilidade.
É mais ou menos o que a gente ouviu na primeira leitura. Elias teve um encontro pessoal com Deus e achou que Deus ia se apresentar num terremoto, tudo arrebentando, que Deus ia se apresentar numa tempestade, e Deus não estava na tempestade, não estava no terremoto, não estava no vento forte. E naquilo mais comum do dia a dia, na chamada bonança, quando está tudo tranquilo, tudo calmo, uma brisa suave soprou e Deus estava ali. Foi ali que Deus foi então reconhecido e se identificou como presença numa situação muito simples. Uma brisa suave, um ventinho quando você está com aquele calor e sopra, refresca, te dando uma satisfação boa, um estado de alegria e ânimo por conta de alguma coisa que te trouxe paz, te trouxe alegria. É a mesma coisa. Tempestade, mar agitado, vento forte, trovão, relâmpago, todo esse espetáculo parece que é uma guerra, é coisa do mundo, é revelador de ausência de Deus. E, portanto, significa que os discípulos estão afastados de Jesus. E quando Jesus chega, a paz, a esperança, a calma, porque ali se encontrou um lugar seguro. E o lugar seguro é onde? O barco. E o que representa o barco na Sagrada Escritura? A igreja. Então a igreja é um lugar seguro, porque lá tem Deus. E onde é a igreja? A igreja é o prédio? Não. O prédio é só um espaço que a gente tem, como se fosse uma montanha no tempo de Jesus, em que as pessoas vão até lá, se reúnem e se rezam. Mas a verdadeira igreja é você mesmo, pelo batismo que você recebeu e pela Eucaristia que você participa e celebra cada domingo, porque é a Eucaristia que faz comunhão com Jesus. O batismo abriu porta, o batismo inseriu na família de Deus, mas o que mantém você em comunicação com essa família, o que mantém você inserido na família, não é o batismo, é a Eucaristia.